Daí, pessoal, mais duas resoluções. Qual o valor da expressão seno de 300 graus mais cosseno de 960 graus divididos por seno de 450 graus? Bom, então eu vou calcular cada expressão aqui, ou cada parte dessa expressão em separado, depois eu realizo a adição e a consequente aí divisão. Então vou começar aqui, ó. Vou primeiro buscar esse seno de 300 graus. Então vem para cá, ó. Seno de 300 graus. Como 300 graus está dentro da primeira volta, a primeira volta vai até 360 graus, eu vou fazer simplesmente a redução ao primeiro quadrante, já que ele é um arco fora do primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante vai até 90 graus, então o 300 está fora do primeiro quadrante, embora ele seja um arco de primeira volta, ele é um arco antes do 360. A redução ao primeiro quadrante se baseia num raciocínio mental bem simples, ó. Tu imagina aqui a linha horizontal, que é definido na esquerda aqui 180 graus e na direita 360 graus, como se fosse lá no ciclo trigonométrico. E aí pensa, o 300 está mais próximo do 180, deixa eu desfazer aqui, fazer mais visível, 360 graus, ok. O 300 graus está mais próximo do 180 ou ele está mais próximo do 360? Ele está mais próximo do 360. E a diferença dessa proximidade, a diferença entre 300 graus e 360, é o próprio arco em primeiro quadrante. E a diferença entre 300 e 360 é de 60 graus. Portanto, seno de 300 é igual ao seno de 60 graus, com um ponto de interrogação no meio. O que significa esse ponto de interrogação? Esse ponto de interrogação é o sinal do seno do 300 graus. E aí observa que 300 graus, ele é um arco de quarto quadrante. E no quarto quadrante o seno é negativo. Rapidamente aqui, ó. O seno é marcado pelo eixo vertical, e o eixo vertical na parte de baixo é negativo, portanto, terceiro quadrante e quarto quadrante são negativos. Então eu sei que o sinal aqui é menos seno de 60, portanto, seno de 300 graus é igual a menos, aí seno de 60, eu coloquei aqui a tabela de valores notáveis, para que tu consiga capturar aqui o valor, né? Então, seno de 60 graus está aqui, ó. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu tenho menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o valor do seno de 300. Então, seria essa parte. Vou agora para o cosseno de 960 graus. Ó. Aqui, ó. Então, eu tenho que cosseno de 960 graus é igual. Aí observa que 960 graus não é um arco de primeira volta, né? Ele ultrapassa 360. Então, antes da redução ao quadrante, ou antes da possível redução ao primeiro quadrante, eu vou efetuar a divisão para verificar em que quadrante ele está se situando. Então, 960 graus... eu vou aí dividir por 360. Aí eu sei que são duas vezes, né, duas voltas, que dá 720 graus. E a diferença aqui dá 0 graus, 6 menos 2, 4, e 9 menos 7, 2, 240 graus. Então o que significa? Significa que o arco de 960 graus, ele parte daqui, dá uma volta, dá uma segunda volta e ainda percorre mais 240 e para mais ou menos desse ponto. Então, essa é a situação. Então, esse 240 é o arco que eu vou marcar. Então, o cosseno de 960 é exatamente o mesmo cosseno, inclusive sinal, de 240 graus. Aí sim, vou efetuar aí a redução ao
primeiro quadrante. Então, cosseno de 960, que é igual ao cosseno de 240, vou reduzir ao primeiro quadrante. Aí 240 está mais próximo do 180 ou está mais próximo do 360? Está mais próximo do 180. E a diferença, mais uma vez, por coincidência, a diferença é de 60 graus. De 240 para 180, diferença de 60 graus. Portanto, cosseno de 240 graus é o cosseno de 60 graus. Não esquece que eu preciso definir o sinal. Bom, o sinal é o cosseno de 240. O 240, olha só, como tu viu, ele está nessa região. E nessa região o cosseno é negativo, né, já que o cosseno é eixo horizontal. Positivo no primeiro e quarto e negativo no segundo e terceiro. Então eu tenho aí que é menos cosseno de 60. Então o cosseno de 960 graus, que é igual ao cosseno de 240 graus, é igual a menos cosseno de 60 graus. E isso aí é igual a menos cosseno de 60, tá aqui, ó, 1/2. Então, isso aqui vou substituir depois por 1/2. Ok. E aí está faltando o seno de 450. Então, agora eu vou fazer esse movimento aqui, esse denominador. Então, aí eu tenho o seno de 450 graus. Aí nota que 450 graus também não é um arco de primeira volta, né, já que ele ultrapassa o 360. Então uso o mesmo recurso. Divido 450 por 360. Isso vai me dar uma volta, que dá aqui 360, e me sobra 90 graus. E aí 90 graus, observa que não é um arco notável aqui, né? Não tem na tabela. Mas eu tenho como estimar ou determinar o valor do seno de 450, do 90. Então, seno do 450 é igual ao seno do 90 graus. E seno de 90 graus é igual a 1. Relembrando para ti aqui, ó, que seno é eixo vertical. Olha aqui o seno. Seno é eixo vertical. E aí eu tenho aqui 0, 90 graus, 180 graus, 270 e a volta 360. Então no 90 graus eu tenho aqui, ó, essa medida para seno. E essa medida para seno é igual ao raio do ciclo trigonométrico, que é igual a 1. Então seno de 90 graus igual a 1. Agora eu substituo, portanto, seno de 300 eu obtive menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 960 eu obtive menos 1/2. Menos 1/2. E isso divide pelo seno de 450, que é igual a 1. Aqui em cima eu tenho o mesmo denominador, 2. E aí repete menos raiz de 3 menos 1. E aqui sobre 1. Esse 1 já pode ser até cancelado, denominador 1. E a resposta então é menos raiz de 3 menos 1 sobre 2. Ou ainda pode ser menos raiz de 3 mais 1 sobre 2. Qualquer uma das duas aí está valendo. Ok? Aí eu tenho uma outra lâmina com mais um exercício desse tipo. Outra expressão, cosseno de 1080 graus menos seno de 720 graus vezes cosseno de 315. Vou usar o mesmo tipo de procedimento. Ó. Vou marcar esse aqui e vou calcular aqui. Ó. Então eu tenho cosseno de 1080 graus. Cosseno de 1080 graus. Como 1080 passa do 360, não é um arco de primeira volta, eu vou dividir aí 1080 por 360.
E aí eu tenho 3 voltas completas e exatas. 3 vezes 360 dá justamente 1080. Então o resto é zero aqui, ó. Então o cosseno de 1080 é o mesmo que cosseno de 0 graus. E aí lembra que cosseno é eixo horizontal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. É eixo horizontal. E no 0 graus, o cosseno mede essa extensão aqui. É o raio do ciclo trigonométrico, que é igual a 1. Portanto, o cosseno de 1080, que é igual ao cosseno de 0, e é igual a 1. Portanto, isso aqui é 1. Vou para o seno de 720. Então, aqui, ó, seno de 720. Observa que 720 graus também é um arco que não é do primeiro quadrante, ou ainda não é da primeira volta, né? Então eu vou dividi-lo 720 também por 360 e aí eu obtenho 2 vezes exatas, que vai me dar aqui 720, e o resto é zero também. Portanto, o seno de 720 graus é igual ao seno de 0 graus. E aí o seno de 0 graus, olha só aqui, ó, cosseno e o eixo vertical, o eixo dos senos. E aí o 0 graus está aqui, e o seno, se eu projetar o 0 graus sobre o eixo vertical, vai me dar nesse ponto, que é o zero. Então, o seno de 0 é 0. Aí tu observa que o cosseno de 0, ó, deu 1. Já o seno de 0 é igual a 0. E, por fim, eu faço o terceiro valor aqui, que é cosseno de 315 graus. Então, eu tenho aqui cosseno de 315 graus. Aí observa que 315 graus é um arco da primeira volta, porque ele está abaixo de 360 graus. Então só preciso aí reduzi-lo ao primeiro quadrante. Aí a redução ao primeiro quadrante, né? Imagine aquela linha, aqui 180 graus, aqui 360 graus, e procura verificar onde está mais próximo. 315 mais próximo do 180, ou mais próximo do 360? Está mais próximo do 360. E a diferença que está existindo aí é de 45 graus. Portanto, o cosseno de 315 graus é igual ao cosseno de 45 graus, respeitando o sinal, né, do cosseno em 315. Ó, que o sinal eu não sei. Mas aí pensa que 315 está no quarto quadrante. Então, 315, ó, ele se situa nesse quadrante aqui, ó, no quarto quadrante. E nesse quadrante, o cosseno é positivo, já que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, porque o cosseno é horizontal, né? Daí tem a parte da frente, que é a parte positiva, e a parte de trás, que é a parte negativa. Portanto, aí eu tenho cosseno de 45 com sinal positivo, ou seja, então é mais cosseno de 45 ou simplesmente cosseno de 45. E o cosseno de 45, vou olhar na tabela aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Faço as devidas substituições. 1, 0, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 1080 deu 1, menos seno de 720 graus deu 0. E aqui vezes cosseno de 315, que é raiz de 2 sobre 2. 1 menos 0 é 1. 1 vezes raiz de 2 sobre 2, que resulta raiz de 2 sobre 2. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Caso o vídeo esteja te ajudando, assim como os demais vídeos do canal, peço a gentileza que tu compartilhe na tua timeline do Facebook,
para que os teus amigos também conheçam o canal e também possam aí usufruir das resoluções e melhorar os seus estudos, ok? Forte abraço e até a próxima.